Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que, desde que há homens, há espíritos. E que se estes últimos têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. É o que comprovam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos assumiram grande desenvolvimento e tomaram um caráter mais acentuado de autenticidade, porque estava nos desígnios da providência, por termo a praga da incredulidade e do materialismo, por meio de provas evidentes, permitindo que os que deixarem a terra viessem atestar sua existência e revelar-nos a situação ditosa ou infeliz em que se encontram. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos assuntos da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Do livro Instrumentos do Tempo, trazido a nós pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, ouçamos a mensagem ante os adversários. Interpretamos nossos adversários por irmãos, quando não nos seja possível recebê-los por instrutores. Quando o Senhor nos aconselha a paz com os inimigos, de modo a ser, recomendou-nos certamente o ouvido de todo o mal. Às vezes, fustigando aqueles que nos ofendem, a pretexto de servirmos à verdade, quase sempre faltamos ao nosso dever de amor. Nem todos podem enxergar a vida por nossos olhos, ou aceitar o mapa da jornada terrestre através da cartilha de nossos pontos de vista. E não raro uns usinham os outros com o látego de nossa crítica ou intoxicando-nos com o vinagre de nosso azedume, procedemos à maneira de lavrador que enlouquecesse de improviso, espalhando cáusticos destruidores sobre as plantações nascentes, necessitadas de auxílio pela fragilidade natural. Claro que o amor fraterno encontra 1000 modos diversos para fazer-se sentir no reajuste das situações difíceis do caminho. E é justamente para a verdadeira solidariedade que deveremos apelar em qualquer circunstância obscura do roteiro comum. Se não apagamos o incêndio atirando-lhe combustível, e se não podemos sanar feridas, alargando-lhes as bordas a golpes de força, também não entraremos em harmonia com nossos adversários por intermédio da violência. Usemos o amor que o Mestre nos legou se desejamos a paz na vida maior. Compreendamos aos que nos ofendem, oremos pelos que nos perseguem ou caluniam, amparemos os que nos perturbam. Sejamos o apoio dos companheiros mais fracos, e o divino Senhor da vinha do mundo, que nos aconselhou o livre crescimento do joio e do trigo no campo da terra, em momento oportuno, se fará revelar amparando-nos e selecionando os nossos sentimentos através do seu justo julgamento. Espiritismo em Marcha, agenda. A AME continua com a programação especial em comemoração de seu aniversário de fundação e convida todos para a palestra pública amanhã, dia 20 de novembro, com Silvio Romero. Ele vem do Recife. Será às 8 horas da noite. A AME se localiza na rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau, Caruaru.
A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes convida todos também para as palestras comemorativas do aniversário de sua instituição. E na próxima quarta-feira, dia 22 de novembro, teremos a presença de Heleno Vital, lá do Recife. Ele abordará o tema trabalho, solidariedade e tolerância. E no sábado, dia 25, teremos a presença de Luiz Leandro, do Centro Espírita Chico Xavier, lá da cidade de Camusim de São Félix. Ele abordará o tema caridade. Quando fizeres a cada um desses, é a mim que fazeis. Os princípios essenciais da doutrina espírita tratados nessas palestras de aniversários em nossas instituições. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 18, Instruções dos Espíritos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Abri os vossos ouvidos e corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida e vereis da abundância de frutos divinos. Conservai tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como usar do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurai os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, Sítio Taquara de Baixo Alto do Moura. Reuniões públicas, quartas-feiras às 8 horas da noite, sábado às 3 horas da tarde. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o Livro dos Espíritos. Extraímos do Livro dos Espíritos a questão de número 557, que nos diz o seguinte: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são seu objeto? Resposta dos Espíritos: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. De resto, mais frequentemente, maldizem-se os maus e bendizem-se os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo.
No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, comenta esta passagem bíblica, intitulando a mensagem de O Evangelho e a Mulher. Muitas vezes, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que ele traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigorosos em matéria de fé religiosa, quais os do judaísmo, antes do Cristo, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes quais Davi e Salomão não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanha o Senhor até os instantes supremos. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, convidando-a e confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada a seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão 379, Bairro do Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lá de Jesus. Sede provisória Colégio Municipal Álvaro Lins. Sala ao lado do Ginásio Municipal. É o novo endereço do Centro Espírita Lá de Jesus. E as reuniões públicas continuam domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103-1170, você é nosso convidado a participar. Estamos com um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu tenho um problema de vista e uma pessoa de série estava marcada no recurso, mas quando eu chego lá nada estava marcado. Outra, eu já levei 2 quedas sobre esse problema. Também tem um vizinho aqui que disseram que uma outra vizinha do outro lado não dormia com as horas do cachorro que eu tenho dentro de casa. Só que quando eu falei com essa pessoa disse, eu não, minha sogra nunca veio na minha casa do filho dela morrendo. E eu não abro a garagem eu não sabia nem você ter um cachorro. Aí foi quando eu vi que a maldade e a mentira é muito grande. Eu não gosto de mentira. Eu sou de Deus, mas não mentira. Só que escuta no rádio. Tá bem, acompanha aí pelo rádio alguma orientação que nós podemos lhe dar. A princípio, a doutrina espírita ela sempre nos orienta que nos problemas de saúde
primeiramente nós procuremos os recursos da medicina oficial, da medicina comum. Porque a partir dos diagnósticos, os médicos aqui na Terra, eles também são instrumentos de Deus para o bem, para efetuar o tratamento, a cura. Só quando alguma doença que nós procuramos os recursos médicos não encontra solução, é que nós devemos então procurar causas até espirituais. E é aí onde entra a ajuda, o amparo das instituições espíritas, porque toda ajuda, todo tratamento que é feito nas instituições espíritas é absolutamente gratuito. Não se exige pagamento de nenhuma espécie, nem em dinheiro, nem em presentes. Mas, a princípio, como a senhora me falou do problema de saúde nos olhos, deve insistir em procurar o tratamento médico, independente de circunstâncias adversas, de problemas que surgem, que às vezes tem que adiar a ida no médico. Quando olha, surge um problema, a pessoa não pode viajar. Mas a orientação sempre importante que nós devemos seguir é primeiramente procurar um tratamento médico na medicina material, para depois poder, caso não resolva, procurar os recursos espirituais. Era isso que poderíamos lhe dizer. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Bom, talvez a linha tenha caído, a pessoa vai voltar a ligar. Nós estivemos há uns dias atrás com uma cantora aqui de Caruaru que tem um CD de músicas espíritas, Luz de Cristal. Ela tem um CD chamado O Evangelho em Ação. E já faz algum tempo que se encontra inclusive à venda em instituições espíritas aqui em Caruaru. E lembramos aí que realmente é um CD muito bem trabalhado por ela. Tem algumas letras como o Poema da Vida, A Prece, Mostra Minha Luz, Jesus, o Espiritismo. Muito interessante o trabalho de Luz de Cristal. Aqui em Caruaru se destaca 2 cantores espíritas, que é o Totonho, que também está com CD aí novo, que também se encontra à venda nas instituições espíritas em Caruaru, quanto a Luz de Cristal. E, bom, era essa lembrança que eu queria dar a vocês sobre esses CDs, esses cantores e cantoras espíritas aqui de Caruaru. Queremos voltar a lembrar o convite para essas palestras importantes nas instituições que estão ocorrendo durante o aniversário da AME e da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Então, amanhã, na AME, haverá a presença de Silvio Romero, palestrante, psicólogo e lá do Recife, que estará aqui em nossa cidade. Então, é uma excelente oportunidade de você, que mora inclusive próximo a Caruaru, vir à nossa cidade e prestigiar as palestras de aniversário. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu quero fazer uma pergunta, Flávio, a você. Olha, faz muitos anos que 2 homens brigaram e um matou o outro. Aí o criminoso que escondeu no matagal, que estava saindo, e ele se ligaram com medo da polícia. Então o pé chegou um outro, ele conheceu. Aí disse assim, não me matasse, não foi covarde. Aí desapareceu. Agora a pergunta, o certo nunca fosse profissionais. Agora a segunda, faz muitos anos que São Paulo e no Rio de Janeiro tinha uma carro assombrada, e os móveis, tudo que nós inventamos, e eu sou sempre com medo de voltar para casa, se estivesse fazendo uma mudança dentro de casa. Passamos televisão, foi filmado essa coisa toda. Agora eu pergunto a você que acha? Não tinha essa pessoa acreditar que a vida espiritual é verdadeira, que você diz que a vida verdadeira é espiritual, só é isso mesmo. E um bom dia para você, pelo exemplo da empregada que é melhor, e pelo povo de Caruaru e do Brasil. Tchau. Tá bem, obrigado. Um bom dia. Acompanha aí pelo rádio a nossa resposta. O nosso irmão fez referência a 2 fenômenos mediúnicos, muito ligado à área da mediunidade de efeitos físicos da materialização. Do caso de um assassinato, onde de forma inusitada, de forma surpreendente, a pessoa que foi morta, ela surgiu rapidamente e evidenciou
que tinha consciência do que tinha acontecido. O outro fenômeno ligado à casa mal assombrada, a movimento de móveis, que ele se refere à ocorrência que se deu em São Paulo. Todos os dois fenômenos primeiro evidenciam a questão da individualidade do espírito depois da morte do corpo, que alguns de forma precipitada e particular errada interpreta como manifestação de Satanás. Em verdade, quando nós lemos os evangelhos do Cristo contidos na Bíblia, como o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós aprendemos que o próprio Cristo foi acusado por aqueles que não entendiam a sua missão de realizar curas pelo poder de Satanás. Então, hoje, quando se atribui muitas manifestações dos espíritos a serem manifestação de Satanás, o espiritismo, nesse aspecto, não tem nenhum privilégio, porque, na verdade, isso também foi atribuído à própria missão de Jesus. O que se dá de forma muito evidente é que os mortos vêm se manifestar a nós encarnados, supostamente vivos, porque muito mais vivos do que nós estamos desencarnados, o fato de que a vida continua depois da morte do corpo e de que há duas humanidades que interagem, a humanidade dos espíritos que estão no corpo denso, os encarnados, e a humanidade que está com o corpo sutil, a dos desencarnados. Corpo sutil esse que o próprio apóstolo Paulo já havia feito referência na sua carta aos Coríntios, quando ele disse que do mesmo modo que existe corpo material, existe também corpo espiritual. Então isso é algo que desde o apóstolo Paulo já era objeto de revelação na própria Bíblia. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Suave. Pois não? Olha, eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Jonas. Sou ouvinte dos seus programas, não sei aqui um domingo. Ô, Suave, quando as pessoas morrem, teve uma pessoa que morreu e ela disse que todas as noites a pessoa aparecia para ela, dizendo que estava no lugar bom. Assim. Eu queria saber se depois da morte os espíritos ficam aparecendo assim para os entes queridos. Tá certo. Muito bem. Eu agradeço muito a participação e acompanho aí pelo rádio a nossa resposta. O fenômeno de aparição de mortos a nós, vivos, entre aspas, como há pouco explicávamos, ele se dá em decorrência de um fenômeno normalmente chamado de efeito físico, de materialização. Existem certas circunstâncias para que isso ocorra. Entre elas, é aquela da presença de uma pessoa que possui uma energia especial chamada de ectoplasma. É essa energia que se condensa, que ajuda a que o espírito, utilizando-se dela, ele possa aparecer para nós, nos chamados fenômenos de aparições. É por isso que isso não ocorre com muita frequência. Às vezes a presença dessa pessoa que emite essa energia, ela não tem o menor conhecimento disso. E é muito comum haver pessoas que nem sabem o que é mediunidade ou o que é espiritismo e tem no seu corpo a emissão dessa energia. E é ela que propicia a materialização dos espíritos. Então, esse fato, quando ocorre, é um dos elementos mais importantes da comprovação de que não há morte real para o nosso espírito. Nós apenas, ao adentrarmos no planeta Terra, vestimos-nos uma roupa mais densa chamada corpo material. E ao voltar para o mundo espiritual ao redor da Terra, nós largamos essa vestimenta mais grossa, que é o corpo material, e continuamos vivos, mantendo a nossa individualidade na realidade do mundo espiritual. Então, é essa a razão dessas aparições e que sempre ocorreram ao longo da história de toda a humanidade. Fenômenos mediúnicos, eles fazem parte inerente ao ser humano. A questão é com o surgimento do espiritismo, as informações, o conhecimento dessas manifestações foi organizado, foi estruturado
pelo codificador chamado Allan Kardec, que é o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, lá na França, que foi o que organizou a primeira obra, intitulada O Livro dos Espíritos, que é a obra básica para conhecermos esta realidade da vida que continua depois da morte do corpo. Bom, queremos lembrar outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170, 2103-1170, e lembrando ainda palestras comemorativas nos centros de Caruaru. Segunda na AME amanhã, presença de Silvio Romero. Quarta-feira, no Bezerra de Menezes, teremos a presença de Heleno Vital, lá do Recife. E no sábado próximo, teremos também no Bezerra de Menezes a presença de Luiz Leandro, que vem lá da cidade de Camusim de São Félix, que nos traz uma palavra importante a respeito dos ensinamentos do Cristo. Essas palestras são abertas ao público, todos estão convidados. E, bom, estamos chegando aí próximo ao término de nosso programa. Agradecemos profundamente a todos aí que nos participaram, que interagiram com o programa, e estejam novamente conosco no próximo domingo, às 7h30 da manhã, com o programa Espiritismo em Marcha. Muita paz. E queria lembrar vocês ainda um detalhe, é que nós temos pela internet, através de e-mail, espiritismoemmarcha@bol.com.br, um canal também para você colocar perguntas ou dúvidas, inclusive dizer se devemos trazer essas perguntas para o programa. Um abraço bem forte, vocês que nos acompanharam aí também pela internet, podem deixar perguntas ou questionamentos que nós procuraremos responder também via internet pela nossa página no Facebook. Até o próximo domingo. Espiritismo